Artigo de opinião, linguagem e construção do texto. Assuntos e partes do artigo de opinião. Qual das frases a seguir melhor expressa o assunto principal do texto? Crítica aos adultos que se comportam como crianças. Crítica à expressão pré-adolescente e estímulo para que a criança aproveite a infância. Conselhos para as crianças brincarem muito, porque no futuro não poderão mais brincar. Aviso para as crianças que elas ficaram velhas. A alternativa que melhor expressa o assunto principal do texto é crítica à expressão pré-adolescente e estímulo para que a criança aproveite a infância. O artigo de opinião lido por vocês pode ser dividido em 3 partes. Opinião. Posição que a autora defende sobre o assunto. Argumento. As ideias, os fatos para exemplificar e o raciocínio usados para defender a opinião. Conclusão. Ideia final da autora depois de ter apresentado suas opiniões e argumentos. A qual dessas partes cada uma das frases a seguir se refere? A expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é. Este é um argumento, uma ideia para exemplificar o raciocínio. Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Esta é uma opinião, pois é a posição da autora. Há adultos que se comportam como crianças. Este é um argumento. A criança deve aproveitar a infância porque é uma fase que acaba e nunca mais volta. Este é outro argumento. Ser criança é muito, muito importante. Esta é uma opinião. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. Esta é uma conclusão, a ideia final da autora. Quem usa a expressão pré-adolescente tem pressa de que a infância acabe. Esta é uma opinião. No artigo de opinião lido, a autora escreve como se estivesse conversando com o leitor. E para dar impressão de conversa, ela inicia o texto usando a palavra você. Observamos a intenção de ser mais informal nas frases quer saber de uma coisa? Mas ela é o quê? Não é verdade? Vou contar uma coisa. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco. Só 12 anos. Só. Fica um pouco ridículo, não fica? O artigo foi escrito para crianças que sejam leitoras do suplemento infantil no qual o texto foi publicado. A linguagem informal foi utilizada para deixar o artigo mais próximo das crianças, dando a ideia de uma conversa. Na frase por enquanto use seu tempo livre e brinque, a expressão por enquanto pode significar ideia do tempo que a criança deve aproveitar. Por enquanto poderia ser substituído, sem alterar o sentido, por durante esse tempo. Pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Ideia contrária ao que está sendo dito. Questiona o que está sendo dito. A expressão que melhor substitui o mas sem alterar o seu sentido é porém. Poderíamos dizer pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, porém não é adolescente. Hora de organizar o que estudamos. Artigo de opinião. Texto jornalístico em que um autor expressa ideias e opiniões sobre um assunto. Intenção: apresentar uma ideia ou opinião
a respeito de um determinado assunto, apresentar argumentos para defender as ideias. Convencer os leitores ou ouvintes. Linguagem e construção do texto. Partes do texto. Opinião sobre um assunto. Argumentos para defender as ideias. Conclusão para reforçar as ideias defendidas. Linguagem clara. Linguagem adequada ao leitor a que se destina. Pode ser mais formal ou mais informal. Leitor. Pessoas que gostem de conhecer outras opiniões e refletir sobre assuntos que geram polêmica ou que podem ter posicionamentos diversos. Pessoas que gostem de debater ideias. Pessoas que queiram enriquecer as próprias opiniões. Pessoas que se interessam pelo assunto.